Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez nesta casa tão querida, para falar um pouco, estudar um pouco a doutrina espírita. Hoje, em especial, o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da vida espírita, espíritos errantes. Então nós vamos fazer essa reflexão sobre espíritos errantes, vamos falar um pouco deste momento que nós estamos passando, dessa pandemia, disso tudo que está acontecendo agora nessa transição planetária. Então que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver em vibrações de luz. Vamos à nossa página inicial. Evangelização. Emmanuel. Todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação não devem esquecer o Evangelho de Jesus, roteiro das almas em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. Habitualmente, invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. O espírito do Evangelho de Cristo, porém, é sempre a luz da vida. Determinados companheiros buscam justificar o cansaço das fórmulas, alegando que em Espiritismo temos obras definitivas da revelação com sabor de novidade preciosa em matéria de esclarecimento geral e esforço educativo. O Evangelho, todavia, é como um sol da espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. É que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se o clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. A missão do Espiritismo é a de Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre, nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta, estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura, e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. A capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial. Todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo condulo aos mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara em face das generosas realizações que lhe compete atingir no imenso futuro espiritual. A grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda a obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Para a generosidade dessa orientação moral, faz-se indispensável que todos os centros de estudo doutrinário sejam iluminados pelo Espiritismo evangélico, a fim de que a mentalidade geral se aplique à luta da edificação própria, sem fetichismos e sem o apoio temporal de forças exteriores. Mesmo porque, se Jesus convocou ao seu coração magnânimo todos os que choram com o vinde a mim, vós o que sofreis, também asseverou, tomai a vossa cruz e segui-me, esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual.
Resumindo, somos compelidos a concluir que em Espiritismo não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sem sentir e aplicar com o Cristo. Então, meus irmãos, vamos agora, depois dessa página maravilhosa do Emmanuel, vamos à nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Divino Mestre e amigo, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade de estudar o Teu Evangelho de luz, a luz da doutrina espírita. Envolva-nos, Senhor, neste momento, acalma o nosso coração, acalme a nossa mente, para que possamos prestar bastante atenção neste trabalho do nosso codificador, o trabalho de estudo que nos trouxe esta terceira revelação. Que os bons espíritos, que os espíritos de luz, que os mentores espirituais desta casa nos envolvam em vibrações de luz. Traga paz ao nosso lar, traga conforto, tranquilidade e serenidade para mais um estudo, para mais um trabalho envolvendo a doutrina espírita, envolvendo a espiritualidade superior, envolvendo a nós outros, como pequeninos que somos, ainda tarefeiros da Tua seara de amor, Senhor. Envolva-nos e proteja-nos, ajude-nos a compreender todos esses ensinamentos deste trabalho de hoje. Fique conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos ajudando, nos trazendo a força espiritual necessária que precisamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. E hoje nós trouxemos para o nosso estudo, para a nossa reflexão, 3 convidados, 3 vídeos do programa da FEB, muito interessante, que é Minha Nada Mole Encarnação. Esses 3 vídeos são vídeos que vão falar da valorização da nossa vida, as provas, expiações e missionários, relacionados ao tema, relacionado ao estudo que vamos fazer. Então vamos lá. Segundo o Livro dos Espíritos, espíritos errantes são aqueles que se encontram em condições tais que ainda precisam de voltar à carne para as devidas reformas morais. Então, espíritos errantes somos todos nós. Não somos espíritos errados, somos espíritos errantes, porque nós estamos ainda no processo de reencarnação. Ainda não somos espíritos puros. Então, somos espíritos caminhando para a pureza, caminhando para a evolução, diz-nos ele. E no mundo físico encontram analogia de sentimentos. Aqui na Terra, nós encontramos analogia de sentimentos, porque grande maioria deles, que se encontram encarnados, são almas com fortes tendências para a maledicência, para as guerras, para o ódio, para a inveja e o ciúme, para o orgulho e o egoísmo. Então nós ainda somos muito ligados à matéria, ainda estamos muito presos a matérias, muito se envolvendo tal com a matéria que não nos desligamos dela, não conseguimos. Mas é claro que essa fase de ódio, de inveja, de ciúme, para nós espíritas, nós estamos passando isso, porque a doutrina é uma doutrina consoladora, uma doutrina, como falou a página inicial do Emmanuel, de aperfeiçoamento, de autoaperfeiçoamento. Então a gente tem que trabalhar isso, e nós espíritas já estamos nesse caminho. Então, mas ainda somos muito materiais. Vamos lá. Espíritos errantes. Então, pergunta 223 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec.
A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Responde os espíritos. Às vezes, imediatamente, mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, na maioria das vezes, a gente leva muito tempo. Inclusive, algumas notícias do plano espiritual, através das psicografias que estamos recebendo, de muitos livros, do Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, ele nos fala que o intervalo entre uma encarnação e outra, agora, está sendo longo, entre 200 a 300 anos. Então, nós temos que aproveitar a nossa encarnação. Nós temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui. Porque se levarmos esse tempo todo no mundo espiritual, quando voltarmos a Terra vai estar totalmente diferente. Claro que a gente se prepara no mundo espiritual, a gente estuda, como a gente vai ver aqui nessa palestra, nesse estudo, nessa reflexão. A gente se prepara, a gente estuda, a gente se encontra com amigos, a gente revê amigos, revê os familiares, se programa para a próxima encarnação. Mas a gente tem que entender que o intervalo é longo. Imediatamente é quase impossível, é muito raro você logo encarnar aqui na Terra. Vamos lá. Pergunta 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Então, o que é o espírito errante? É uma alma no intervalo das encarnações. Por que errante? Porque ainda está no processo de evolução. Continua com os erros, com as suas falhas, com as suas necessidades. Então, está no processo. Somos nós outros, que estamos aqui estudando e aprendendo um pouco mais para virmos um pouco melhor na próxima encarnação. Porque o que nós estamos plantando hoje é o que nós vamos colher lá na frente. Então, aproveitar essa encarnação, aproveitar de forma que mudemos o nosso pensamento, a nossa forma de agir, utilizamos o amor, a caridade, o crescimento, para que na próxima encarnação a gente não precise passar por tantas provas e expiações como estamos passando por essa. Vamos lá. Valorização da nossa vida. Então é exatamente isso que a gente tem que pensar. Valorização da vida. Olha só que vídeo interessante. Vamos ouvir. E aí, galera do bem? Às vezes a gente só consegue enxergar as coisas difíceis da vida, não é? Mas vamos tentar fazer diferente? Outro dia eu tava pensando que tem momentos que a gente não consegue se sentir amado. Sei lá, parece que ninguém vai compreender o que a gente tá passando. E tem horas que a dor é tão grande que fica maior do que tudo que a gente possa ter de bom nessa vida. A gente fica meio confuso e só enxerga coisas ruins. Todo mundo passa por isso uma hora, mas às vezes esse momento dura muito tempo e a gente passa a pensar que não vale a pena estar vivo. Mas espera aí, como assim não vale a pena estar vivo? Infelizmente a gente ainda acha que a gente sofre tanto que parar com essa encarnação vai ser a solução dos nossos problemas. Será? Podem existir vários motivos que nos levem a desistir de viver, mas nenhum deles vai realmente acabar com a nossa vida, porque essa existência é momentânea e a gente sobrevive à morte. Então, suspender a nossa oportunidade encarnatória antes da hora seria adiar o problema. Mas e aí? Se não tem como acabar com tudo, se a morte não é uma solução, o que fazer? Para você que não se vê numa situação como essa, é melhor respeitar a dor de quem se sente assim. Quem nunca passou por isso, nunca vai entender o que a pessoa está pensando ou sentindo. Então, subestimar essa dificuldade não é legal. Amar é a saída, sempre. E para você que está achando que ninguém te ama, pense melhor. Comece pelo nosso Pai, aquele Pai de amor, que ao contrário do que a gente às vezes pensa, nunca nos abandona. Deus. Você pode acreditar nele de diversas formas e saber que ele criou você com muito amor e o ama cada dia mais pelo que você é. Quando a gente achar que ele está meio distante da gente,
Preste atenção no caminho e veja se não fomos nós mesmos que nos afastamos dele. Agora que você já tem um ser muito especial que o ama, pense em outro. Jesus é bem mais evoluído que a gente, mas a gente não sabe como foi a jornada dele. E ele deve ter sido alguém do nosso grau evolutivo em algum momento. Ele entende a gente, ele sabe o que você está sentindo e também gosta muito de você. Ele cuida da nossa terra e de cada um de nós com muito carinho e com certeza te escuta. Agora você já tem 2 amigos ultra mega power especiais do seu lado. Mas com certeza você também tem amigos que você encontra no seu dia a dia que também te querem muito bem. Às vezes eles não falam bem o que a gente quer ouvir. Às vezes eles falam exatamente o contrário daquilo que a gente quer ouvir. Você não acha que isso te dá uma aparência um tanto quanto exótica? Mas se eles falam alguma coisa, é porque eles se preocupam. E se eles se preocupam, é porque eles gostam de você. Você é uma canção que Deus canta e Ele gostou de compor você. Você é uma pessoa especial para Ele, para Jesus e para todos nós. Não se esqueça disso jamais. Assim vai ser mais fácil enfrentar as dificuldades e sair dessa encarnação com mais vitórias do que você chegou. Só depende de você levantar a cabeça, aceitar que você merece ser amado e mudar a sua vida. Estamos juntos com você. Todos pela valorização da vida. Você é maior do que os seus problemas. Se você achou legal esse vídeo, curte aqui embaixo e manda para um amigo seu. Talvez a gente não saiba, mas tem muita gente que pode estar precisando ouvir uma mensagem como essa e saber o quanto você o ama. Até semana que vem. Muito interessante, né, minha gente? Então, a gente tem que valorizar a nossa vida, a gente tem que praticar o amor, porque o amor é a potência maior do universo. É aquilo que nos ajuda a crescer. Então, valorizar a nossa vida é super importante. Valorizar essa encarnação é super importante. Vamos lá. 224. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Então, um intervalo entre uma encarnação a outra, qual poderá ser a duração? E a gente já falou sobre isso. De algumas horas ou de alguns milhares de séculos. De resto, não existe propriamente falando limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Então, nós somos o resultado de nossas vidas. Nós, como diz o Cortella, né, o filósofo, ele diz que nós somos grávidos de nós mesmos. Nós estamos grávidos de nós mesmos. Por quê? Nós estamos fazendo nascer um novo ser através de nós mesmos, através do nosso trabalho, através da nossa evolução, através do nosso processo. Então, o intervalo pode ser pequeno ou pode ser grande, mas em média está levando muito tempo. Agora, nessa fase da mudança de planetas de prova e expiações para planeta de regeneração. Então, é um processo que está demorando um pouco. Então, porque todos precisam ter oportunidade, como ele diz. Todos têm. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar. Então, nós estamos neste processo, recomeçando sempre. Vamos lá. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta por expiação? Isso também pode acontecer. Vamos ver o que eles responderam. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Mas Deus pune? Punição de Deus? Deus é o quê, na verdade? Deus está onde? Na nossa consciência. Então, uma punição da nossa consciência. A punição de Deus, por que ele fala assim? Porque a linguagem da época, era do século XIX, também era baseada em tudo que existia lá na Bíblia. Então, Deus punia, Deus falava-se de Deus de forma diferente do que a gente entende hoje, do que a própria doutrina veio nos explicar hoje. Então, a punição não é de Deus, porque Deus não pune ninguém. Deus nos ama infinitamente, como falou o videozinho que a gente acabou de ouvir. Deus nos ama infinitamente. A nossa consciência é que vai tomar as decisões. Então, Deus é a nossa consciência.
Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado de espírito. E tem muita gente que prefere ficar estudando um pouco mais no plano espiritual para aproveitar melhor a reencarnação. Então, tem essa oportunidade? Tem. Se tiver mérito, se o espírito tiver mérito, ele vai continuar estudando, se preparando para a encarnação. Mas agora, se tiver a necessidade de reencarnar, porque tem muitas provas, tem muitas expiações, tem muita coisa do passado, tem muita coisa de outras encarnações ainda pendentes a ser cumpridas, aí não tem jeito. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que reencarnar. Então, todo o processo depende de cada um. Cada caso é um caso. Não existe regra. Não é receita de bolo. Mas a gente tem que entender que é um processo. Vamos lá. 225. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? É inferioridade entre os espíritos? Vamos ver o que eles responderam. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, o que é o mundo mesmo? O mundo do espírito é o mundo espiritual. Porque a encarnação, ela é temporária. Ela leva um tempo. Atualmente, nós aqui na Terra vivemos mais ou menos 120 anos. Já está aumentando. Mas, por enquanto, vivemos até 120 anos. Em outros planetas do Sistema Solar, do nosso Sistema Solar, existem planetas que os espíritos permanecem encarnados de acordo com a formação da matéria do planeta, 300, 400 anos. Aí você imagina você casar com uma pessoa e ter uma sogra e ficar com ela 200 anos na sua casa, vivendo com você. Deve ser muito interessante, né, gente? Então, mas esses mundos, a forma de pensar, a forma de lidar, a forma de se relacionar já é outra, não é igual ao nosso. Então, por isso que depende. Depende do mundo, depende da situação. E depende do grau de evolução do espírito. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Cada espírito tem a sua vida. Nós não somos iguais. Somos totalmente diferentes um do outro. Vamos lá. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Então, todos que estão desencarnados são errantes? Dizem os espíritos. O que devem reencarnar-se? Sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição relativa não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, quando a gente chegar a espírito puro, nós vamos ser cidadãos do mundo espiritual. Por enquanto, a gente passa no mundo espiritual e volta para a Terra. Passa pela Terra e volta para o mundo espiritual. Até que vai chegar um dia que a gente vai para o mundo espiritual e não vai precisar mais reencarnar em nenhum planeta. Nós vamos viver no mundo espiritual. Nós vamos ser espíritos puros. Nós vamos trabalhar de outra forma. Vamos evoluir de outra forma. Com certeza, com muito mais trabalho e com muito mais responsabilidade. Porque o fato de chegarmos a espírito puro não quer dizer que a gente vai ficar ouvindo música, passeando. Não. Tem muito mais trabalho, tem muito mais coisas para fazer. Então aquela história de anjinho tocando harpa, não sei o quê, aquele mundo de contemplação sem fazer nada, isso seria uma coisa horrível. Você imagine, agora nessa pandemia, que nós estamos dentro de casa, não estamos nos ocupando com as coisas. Imagine a angústia que nós temos por ficar sem fazer nada. Imagine isso eternamente nessa condição. Seria um suplício. Então, no mundo espiritual, quando nós evoluímos, chegamos a espíritos puros, nós somos convidados a trabalhar para o Criador. De que forma? Não sei. Não cheguei lá ainda, não chegamos lá ainda, não sei. O que a espiritualidade nos informa é que eles trabalham muito em prol da ajuda de mundos como o nosso, mais primitivos, mais materializados. Vamos lá. Tem um comentário de Kardec muito interessante. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus.
pelos quais passam sucessivamente, à medida que se purificam. Então, à medida que se purificam, eles passam por vários graus, vários momentos, são ordens diferentes. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou relativamente perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Então, é exatamente isso. É a explicação, o comentário de Kardec vai explicar exatamente isso que a gente está comentando. Vai chegar um momento em que a gente não vai ter a necessidade mais de reencarnar. A gente pode reencarnar como espírito puro? Pode, mas só com missão. A gente vem como missionário. A gente vem com uma missão específica, como aconteceu com Alcine, no livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Alcine já estava num mundo mais evoluído, né, num local muito mais evoluído, e ela resolveu voltar à Terra. Tanto é que no livro tem um relato, né, que o mentor fala com ela e diz: olha, Alcine, você pode reencarnar, mas cuidado que teve muita gente que saiu daqui, reencarnou e não conseguiu voltar. Mas ela quis mesmo assim, porque ela estava em busca de um espírito que ela amava muito e ela queria ajudá-lo. Então, ela estava numa condição melhor? Estava. E resolveu reencarnar? Resolveu, porque ela não tinha mais a necessidade de reencarnar. Vamos lá. 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da maneira que nós. Como é que eles se instruem? A gente já viu. Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então é estudando. O que acontece no mundo espiritual? Estudando. Estudando o seu passado e observando tudo para a próxima encarnação. Inclusive, também tem um livro do André Luiz que nos fala exatamente disso, que tinha um casal que estava para reencarnar. E eles estavam tendo sonhos no plano espiritual, em desprendimento, tendo sonhos com as vidas passadas. Então, eles procuraram o ministro do esclarecimento e pediram para que soubesse das vidas passadas. Então foram entregues a eles livros que contavam a vida deles passada. Então eles 3 livros das 3 vidas passadas, só 3, porque é muito complicado você ver muitas vidas passadas. A gente pode até, ao invés de ajudar, prejudicar muito. Então foram vistos só 3 encarnações anteriores dele, eles leram a história deles e se prepararam para uma nova encarnação. Então eles estudam o passado para programar a reencarnação seguinte. Vamos lá. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Quando desencarna, ele conserva alguma? Vamos ver. Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Então, os espíritos inferiores ainda conservam as suas más paixões. Vamos mais à frente um pouquinho. Por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Se eles conservam, por que eles não abandonam, já que ele viu que é um inconveniente, que faz mal? Por que eles não abandonam? Vamos ver. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Isso é a resposta dos espíritos. Acreditais que ao deixá-lo perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas mais, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele se entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então, nós somos envolvidos por essa atmosfera que refletimos. Nós somos o que pensamos. Nossa vibração, nossa aura, né, que é
é o halo vibratório que nos envolve, é perceptível pelos espíritos também. Então, nós levamos isso. Se nós somos, aqui como ele diz, uma pessoa vaidosa, nós vamos continuar vaidoso. Porque não é desencarnando que a gente vai se tornar santo, vai se tornar espírito puro. Não, tem um processo muito longo, tem uma caminhada muito longa. Então, o mundo espiritual é exatamente o reflexo do nosso mundo íntimo material, aqui, que nós estamos vivendo hoje. Então, nós somos no mesmo jeito quando chegar no mundo espiritual. Nós vamos refletir, nós vamos ter esse halo, né, essa energia em torno de nós que vai dizer quem somos nós. Quem somos nós? Então, é bom nós acostumarmos a nos preparar agora. Bons pensamentos, caridade, amor, ajuda ao próximo, conhecimento, estudo. Agora é a hora de fazer isso, para que quando a gente chega ao mundo espiritual, a gente reflita exatamente isso. Vamos lá. Pergunta 230. O espírito progride no estado errante? A gente já viu que sim. Eles disseram, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Ele estuda no mundo espiritual, ele se prepara no mundo espiritual? Se prepara. Sempre estudando, desenvolvendo o seu lado espiritual. Mas aonde que ele vai colocar em prova? Quando ele encarnar. Ele vai ser necessário encarnar para colocar em prova isso. Porque ele esquece. Vem, né, o véu do esquecimento e faz com que ele coloque e se relacione de acordo com o que ficou nele, o que o espírito guardou. Então, por isso é interessante. E é misericórdia divina a gente esquecer. Porque se a gente lembrar, você imagina. Dentro da sua família, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, a sua sogra, o seu sogro, os seus parentes, se vocês lembrassem que eles tiveram feito mal a você numa outra encarnação, imagina como seria. Então é melhor a gente esquecer e praticar o bem, praticar o amor. Vamos lá. Provas e expiações. Esse vídeo também é muito interessante. Provas e expiações, será que é a mesma coisa? A gente vai ver nesse vídeo. Vamos ver. E aí, galera do bem? Qual a diferença entre provas e expiações? Bom, já conversamos sobre reencarnação, né? Para nós espíritas, vivemos mais de uma vida corpórea, como forma de adquirir todo o bem que nos falta e desfazer todo o mal que saímos espalhando por aí. Afinal, em uma encarnação só, ia ser difícil fazer isso tudo. Se nem todas as vezes somos bons e os nossos atos estão subordinados à lei de causa e efeito, esses erros causam provas ou expiações. Nenhuma das duas tem um caráter punitivo, de fazer sofrer aquele que um dia fez o mal, mas sim de corrigir falhas e incentivar a evolução. Precisamos entender por que o que fizemos foi mal, compreender os nossos erros e mostrar que aprendemos direitinho. Mas prova e expiação não são a mesma coisa não, sabia? Na verdade, elas são bem diferentes. É mesmo? Apesar do objetivo ser nos fazer crescer, e ainda que aqui encarnado seja bem difícil diferenciar, o motivo da existência de cada uma delas é que é diferente. A expiação se remete ao passado, aquilo que fizemos errado ou deixamos de fazer e não foi legal. Prejudicamos pessoas, mentimos, fomos vingativos, ou seja, de alguma forma usamos o nosso livre-arbítrio para o mal. Aí é necessário que a gente passe por situações parecidas, se coloque na pele do outro ou, de alguma forma, repare os nossos erros com aquelas pessoas, compreendendo o mal que criamos. Kardec nos diz que só a reparação anula o efeito do que fizemos e destrói a sua causa, mas que com o arrependimento, essa expiação fica mais leve. Já a prova tem a ver com o futuro, com o progresso. Emmanuel nos diz que as provas são uma das maiores formas de distribuir benefícios divinos, porque a prova é como um obstáculo colocado para a gente aprender a solucioná-lo e receber conhecimento. Por vezes, a gente até pede por provas para ganhar experiência e conseguir realizar a reforma íntima, sabia? Quando você pede por paciência, por exemplo,
A paciência não vai vir como uma mágica. Ela vai vir por meio de provas em que você vai poder exercitar essa virtude e finalmente se apropriar dela. Acredito que ainda confundimos muito as duas porque ainda enxergamos elas com um olhar negativo. Não compreendemos ainda que sofrer é um jeito de aprender e por isso achamos que tudo é ruim. Uma pessoa encarnada com sérias limitações físicas, por exemplo, pode estar assim porque precisa reparar algo ou porque pediu para passar por isso. Jamais saberemos. Mas independente disso, olhamos para ela e pensamos na tristeza que deve ser viver assim, e não na alegria que será ter vencido tal dificuldade no final das contas. Se invertermos esse pensamento, nem prova, nem expiação serão tão ruins. Mais um detalhe, a expiação é passageira, fruto do nosso grau evolutivo, em que ainda cometemos muitos erros. Mas a prova não deixa de existir, pois até espíritos muito evoluídos têm o que aprender. O que muda é a forma de encararmos os desafios. Preparado para sair daqui melhor do que chegou, foi dada a largada. Vão ter provas e expiações no caminho, mas você consegue vencer. Te vejo semana que vem, tchau! Muito legal, né? Muito interessante esses videozinhos. Então, a gente vê que prova e expiação são diferentes. A prova somos nós que escolhemos, a expiação não. A expiação é a reparação que a gente precisa fazer e é dado pela espiritualidade. A espiritualidade que vai programar essa expiação para nós outros dentro da medida do que a gente pode carregar. A gente não vai levar um peso maior do que a gente possa carregar, né? Pergunta 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Vamos ver as respostas. Mais ou menos, segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. Então, ser feliz é buscar o mundo espiritual. Porque se eles disseram que segundo a sua maior ou menor desmaterialização, então, quanto mais desmaterializado nós somos, quanto mais ligados ao mundo espiritual, quanto mais valores espirituais nós dermos à nossa vida, mais felizes nós somos. Então, a felicidade está intimamente ligada ao nosso mundo interior. Ao mundo interior, não às coisas. Eu sou feliz porque eu estou com fulano. Fulano me faz feliz. Não. Você é feliz porque o seu mundo interior é que é feliz. O seu estado de espírito é que é feliz. Então, ser feliz não depende do outro, depende de nós. Depende de cada um de nós. Então, a gente abandonando essas paixões materiais, nós vamos viver felizes, porque vamos ficar muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais ligados ao mundo de fato, que é o mundo espiritual, para onde um dia nós vamos e não vamos precisar voltar mais à Terra. Então, quanto mais desmaterializado nós somos, mais felizes nós somos. No estado de errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso é uma punição. Se ele reencarnasse à vontade, ele ia cometer muitos erros e ia começar a reencarnar. Por isso a dificuldade, por isso o processo. Por isso que deve ser tudo bem avaliado. Por isso tem espíritos superiores para fazer isso. Então, quando o André Luiz nos relata o local que prepara as reencarnações, né, no laboratório de reencarnação no plano espiritual, nas colônias espirituais, a gente vê tudo, a gente vê como vai ser o nosso corpo, como vai ser a nossa família, quem vai ser o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, quem vamos receber como irmãos, como parentes, como amigos. Então a gente vai ter uma linha geral sobre a nossa reencarnação. Mas vai acontecer tudo como está ali? Não. Vai depender de nós. Porque nós, ao chegarmos aqui, nós é que vamos direcionar a nossa vida. Então, se hoje, por exemplo, que nós somos espíritas, estamos estudando a doutrina espírita, tentando colocar em prática todos esses valores espirituais, toda essa filosofia fantástica da doutrina espírita, nós estamos fazendo o que com a nossa encarnação? Aproveitando. Agora, se a gente escuta uma palestra, se a gente escuta um seminário, lê um livro e não põe em prática o que a gente aprendeu, a gente está perdendo tempo. A gente está deixando
de aproveitar tudo aquilo que nos foi dado. E vai ser cobrado? Vai. Tudo que nos é dado vai ser cobrado. E a gente não vai poder dizer, eu não sabia. Claro que sabia. Se você está assistindo, por exemplo, essa live agora, esse vídeo agora, você está ouvindo o que eu estou falando e já sabe. Você não vai poder chegar no mundo espiritual e dizer assim, não sabia, eu nunca ouvi. Ouviu. O que nós estamos estudando, nós temos que colocar em prática. Vamos lá. Pergunta 232. No estado de errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? O que vocês acham? Vamos ver. Conforme. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado à matéria e pertence ao mundo em que viveu, ou ao mundo do mesmo grau. Então, se nós desencarnarmos agora, nós pertencemos à Terra e ao grau que está a Terra, provas e expiações. A menos que durante a sua vida se tenha elevado. Então, durante a nossa vida, nós buscamos as coisas espirituais, nós nos elevamos espiritualmente? Sim. Então, a gente não vai estar tão ligado mais à Terra. Nós vamos estar o quê? Desmaterializado. Vamos estar melhores. Continua ele. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los. Então ele é convidado muitas vezes a conhecer os mundos mais evoluídos. São levados lá para ver como é que é a vida lá, como é que vivem os espíritos lá nesses mundos. E isso faz com que ele fique o quê? Fique motivado a buscar a reencarnação logo, a praticar o bem, a fazer as coisas dignas para habitar aqueles mundos que ele viu, aquele mundo que ele foi convidado como estrangeiro. É como se a gente fosse convidado a um país mais evoluído. Eu vou naquele país evoluído e vou trabalhar bastante para um dia o meu país ser assim ou ir morar naquele país. Por quê? Porque lá é mais evoluído, lá é melhor, nós vivemos melhor. Tem muita gente que vai embora do Brasil, né, por causa disso. Porque vai num país, vê que lá é super organizado, as coisas funcionam, aí resolve ir embora. É o que acontece nos mundos. Então a gente pode ir ao mundo a convite, gostar, voltar à Terra, reencarnar, trabalhar muito, praticar todas as coisas e tentar fazer todas as coisas que no mundo espiritual nós treinamos e estudamos e depois habitar aqueles mundos. Por quê? Porque nós já atingimos um estágio tal que podemos habitar lá. Vamos lá. Bom, minha gente, a gente já está finalizando o nosso trabalho. Esse estudo, né, essa reflexão sobre espíritos errantes, que somos nós. É a nossa jornada aqui na Terra. Inclusive, nesse momento de pandemia, nós sabíamos disso, porque antes de reencarnar, nós sabíamos que ia acontecer alguma coisa. A gente só não sabia o quê, mas que a gente se preparasse para isso. E é o que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia chamou cada um de nós ao nosso cantinho do pensamento. Nós estamos no cantinho do pensamento. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos infringindo a lei e deixando para lá, saindo de casa sem máscara, não fazendo as coisas que os médicos, que os cientistas nos orientam? Ou estamos vivendo de acordo com as leis, de acordo com o que é orientado para nos proteger e proteger o outro? Então isso tudo a gente tem que pensar, essas mudanças que estão acontecendo agora, esse relacionamento, essa forma de nos relacionarmos até virtualmente, né? Tem muita geração, como a minha, por exemplo, que não estava acostumado com isso. Tem a geração nova, já até acostumou, 18, 19 anos, o pessoal está acostumado a se relacionar virtualmente. Mas nós, na minha geração, por exemplo, a gente está acostumado ao vivo, a conversar, a estar perto. E a gente está podendo fazer isso agora? Não estamos podendo. Então é mais uma prova, é mais uma expiação para essa geração, para que essa geração aproveite o melhor disso. Como resolver isso? Como você vai se relacionar? Muitas das vezes a gente sente falta da casa espírita, do contato, do abraço fraterno,
daquele momento, do intervalo dos estudos, da lanchonete, daquela conversa ali fraterna, daquele ambiente agradável. A gente está sentindo falta? Está. Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que ajudar as outras pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Porque nós temos consciência de que a gente não pode nos relacionarmos agora, estarmos em contato físico, mas a gente pode estar em contato virtual, ligando para alguém, procurando, mandando uma mensagem, procurando um contato com as pessoas, não deixando de falar com as pessoas. Não é porque a gente não pode se encontrar que a gente vai deixar de falar, vai ficar isolado. Não, a intenção desse momento não é esse. A intenção desse momento é muito pelo contrário, é valorizar o que nós tínhamos e não valorizávamos. Vamos lá. Pergunta 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Resposta dos espíritos. Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para o orientar. Então, os espíritos superiores vêm? Vêm. Inclusive, nós já temos notícias de que Joana de Ângeles vai reencarnar, ou já reencarnou, Emmanuel já reencarnou. São espíritos evoluídos, são espíritos benfeitores, não são espíritos puros, mas são espíritos benfeitores. Estão voltando, né? Estão voltando à Terra. E a previsão, né, nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala que vem espíritos de outras galáxias nos ajudar, de outros orbes. Vem nos ajudar aqui na Terra. Espíritos evoluídos, ligados à arte, à cultura, ligados à música, né? Ligado à ciência, vem para ajudar a progredir o planeta. Porque o planeta tem que também evoluir. Nós vamos para o estágio da regeneração. Nada vai impedir isso. Mas só vai quem tiver condições de ir. Caso contrário, vai ser convidado para ir para um planeta primitivo, ajudar aquele planeta, como aconteceu, nós sabemos, com os capelinos, que vieram do sistema de capela para a Terra, para ajudar o progresso na Terra. Vamos lá. Missionários. É um videozinho também muito interessante. Todos nós, a gente tem que entender que todos nós temos uma missão. Nem que seja uma pequenininha, mas temos uma missão. Vamos ver. E aí, galera do bem? Será que todo mundo tem uma missão? A gente costuma falar de missão, aquela tarefa diferenciada, que poucos espíritos mais evoluídos têm e que provavelmente fazem por amor a nós. Tipo, Jesus. Mas será que só ele teve uma missão? Se a gente pensar na missão como um dever a cumprir, todo mundo tem. Afinal, todo mundo aqui fez um planejamento e espera sair melhor do que chegou, certo? E também, nem todas as missões são na área religiosa ou espiritual. Tem muito missionário aí pesquisando a cura de doenças, ou mudando leis para melhorar o convívio social, ou desenvolvendo tecnologia, aprimorando a arte, levando cultura e principalmente perante a sua família. Afinal, todo trabalho é trabalho e todas as atividades, até mesmo as mais humildes, desenvolvem habilidades que nos fazem evoluir. Mas beleza, né? A minha missão aqui de desenvolver o meu trabalho nem se compara a essas pessoas que chamamos de missionários. E de fato, não se compara. A gente percebe pelas grandes coisas que elas realizam e principalmente pelo progresso que elas conduzem às outras pessoas. É uma missão especial junto à humanidade. Mas a diferença mesmo é a seguinte: quando você recebe uma tarefa que lhe é dada como prova, você ainda tem chances de falhar. Você ainda está aprendendo. Agora, quando você recebe uma tarefa como presente da superioridade, aí, pessoal, pode ficar feliz, porque você vai reencarnar como um missionário. E isso também pode acontecer em missões bem específicas de auxílio a pessoas próximas a você. Não importa o tamanho da sua missão, mas sim se ela será cumprida. Já reparou que em cada época tem algumas pessoas que impulsionam a evolução da humanidade? Na ciência, na arte, na religião, na psicologia, na tecnologia, na filosofia.
São esses os enviados de Deus, que vêm por amor e nos ajudam. Eles nascem, vivem e morrem igual a gente. Não têm asa de anjo, não vêm voando do céu e, por vezes, nem serão reconhecidos durante a sua encarnação. E agora, nessa fase de transição, muita gente encarna para ajudar a gente, sabia? Para mostrar a grandiosidade de ser bom, a simplicidade de suas virtudes e levar aos poucos a humanidade a uma nova ordem. Você confia nisso? Confia mesmo? Então para de perder tempo e pega essa onda de bondade e amor ao próximo. Esse é o futuro, esse é o dia de amanhã. Nosso maior missionário, Jesus, já vem cantando essa pedra pra gente faz tempo. Vamos lá? Te vejo todas as quintas aqui no canal da FEB TV. Até mais! Então, minha gente, todos nós temos uma missão, todos nós somos imbuídos de uma missão. Qual é a missão? A missão somos nós que vamos perceber. Pode ser a missão de ser um tarefeiro espírita, pode ser a missão de trabalhar em outra religião, pode ser a missão de uma família, pode ser, enfim, todos nós temos uma missão. Resta-nos saber qual é a missão e cumprir, melhor cumprir. E como ela disse, se essa missão é um presente da espiritualidade superior, aí sim nós somos missionários, aí nós temos que cumprir, como cumpriu, por exemplo, Chico Xavier. Ele tinha uma missão, trazer os livros, trazer a psicografia, desenvolver a doutrina espírita, né? Ampliar os conhecimentos espíritas para a evolução do planeta. Então, é uma missão do planeta. Então, ele cumpriu. Ele conseguiu trazer os livros, a psicografia, uma antena fantástica que ele era, e cumpriu a missão. E a gente vai encerrando, então, com um pensamento do nosso querido Emmanuel, que diz o seguinte: a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Através das pessoas e das situações que te buscam. Das pessoas são aquelas que são próximas e aquelas que são próximas, bem próximas, e aquelas próximas que cruzam o nosso caminho ao longo da nossa jornada. E situação é, por exemplo, essa que nós estamos passando. Então, a existência na Terra é um livro que nós estamos escrevendo. Como eu contei na outra história, como o André Luiz nos fala, aquele casal recebeu livros que contavam a história deles. De fato, foram eles que escreveram. Então, nós estamos escrevendo a história agora. Então, agora é o tempo, agora é a hora. Não é o amanhã, não é o ontem, é o hoje. O importante é o agora. O que estamos fazendo agora. Qual o valor que nós estamos dando ao nosso tempo, a essa oportunidade de muitas vezes ficarmos em casa, não podermos sair. O que a gente está utilizando esse tempo? Como a gente está utilizando esse tempo? A gente já está dormindo o tempo todo? Ou a gente está estudando, está se desenvolvendo, está buscando conhecimento, está ajudando as pessoas através da informática, através do contato virtual? O que nós estamos fazendo? Né? Cada dia é uma página. Cada dia. Então, cada dia é um novo dia. A gente tem que entender isso. Porque o ontem passou, o amanhã ainda não chegou, mas o hoje está aqui, agora. Estamos vivendo eles. Então, vamos fazer essa reflexão dessa frase do Emmanuel, porque ela é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. Então, vamos nos preparar para o nosso encerramento desse estudo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, que é a prece de irradiação. Vamos irradiar as nossas energias para aquelas pessoas que não podem sair de casa de jeito nenhum, porque tem idade, é mais complicado. Vamos irradiar pelas pessoas que estão doentes, pelas famílias que perderam os seus familiares dessa Covid. Vamos envolver os trabalhadores, aqueles que precisam sair de casa para trabalhar. Enfim, vamos envolver ao planeta, vamos envolver a todos. Vamos à nossa prece. Então, elevemos o nosso pensamento
ao nosso Mestre Criador e vamos orar, dizendo assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Rabboni de nossas vidas, amigo incondicional de todas as horas, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade de vida. Obrigado, Senhor, por mais este momento de estudo, de compreender todos os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Envolva, Senhor, através dessa prece a todos que precisam de tua luz, a todos necessitados, Senhor, neste momento, aqueles que estão doentes, aqueles que estão trabalhando, àqueles familiares que estão aguardando a melhora dos seus entes queridos. Envolva aqueles que já foram para o plano espiritual, Senhor. Receba-os, ajude-os. Envolva-os em vibrações de luz e de paz. Traga, Senhor, a tua luz em nossos dias. Traga o teu amor e a tua paz. Maria, Mãe querida, Mãe Santíssima, Senhora de divina luz, obrigado, Senhor. Obrigado sempre pelo teu olhar meigo e sereno sobre nossas vidas. Envolva a todos, Senhor, com a tua paz, com a tua luz, para que possam receber esta luz no coração, que possam receber esses conhecimentos e na certeza, Senhor, de colocá-los em prática na vida de relação. Fortalece-nos, Senhor, ajude-nos a vencer as dificuldades momentâneas e seguir em frente, porque acreditamos que tudo passa e isto também vai passar, Mãe. Isto também vai passar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua luz, obrigado pelo teu amor, obrigado pela paz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que os bons espíritos, que os espíritos de luz, que os tarefeiros desta casa que nos envolve agora neste momento, possa trazer a paz ao nosso lar, trazer saúde a nós outros, trazer o ambiente melhor, Senhor, de nossa casa. Que os benfeitores, que os amigos espirituais de nossa casa possam estar conosco, nos potencializando e nos ajudando a vencer essas dificuldades. Abençoa-nos, Senhor, hoje, amanhã e por tudo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade de chegar a esta casa através deste trabalho. Vamos pensar em Jesus, vamos pensar em Maria, na espiritualidade, pedindo a força para vencer essas dificuldades. E com o amor do Cristo permaneça no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez nesta casa. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe. E vamos ficando com a imagem do Mestre em nossa mente para seguirmos em frente a mais uma semana, a mais um mês de crescimento de luz e até a próxima oportunidade que estaremos juntos. Muito obrigado.